O Congresso Nacional tem 2 projetos prontos para votação que regulamentam os jogos de azar no país, um na Câmara e outro no Senado. De acordo com o Instituto Jogo Legal, a legalização dos jogos de azar renderia entre 20 e 30 bilhões aos cofres públicos arrecadados em tributos pelo governo brasileiro. O valor, segundo a entidade, é 56% maior do que o contabilizado com as loterias. Para falar do assunto conosco no estúdio, o advogado criminalista Eurobento Maciel Filho. Tudo bem, Euro? É um prazer recebê-lo no estúdio. Prazer é meu. O que diz a legislação hoje sobre os jogos de azar? Vamos lá. Os jogos estão proibidos no território nacional desde 46, quando ainda era presidente o general Eurico Gaspar Dutra. Né? E realmente estão proibidos todos e quaisquer jogos de azar. Onde está criminalizado o comportamento típico, né? A conduta em si? Na Lei de Contravenções Penais, nos artigos 50, 51, 52, e ali realmente tem a previsão legal do que é jogo de azar, né, que basicamente são o que é jogo de azar, só para dar uma definição bem rapidinha, né, são jogos nos quais a sorte prevalece sobre a inteligência, ou seja, você ganhar ou perder depende apenas da sorte, e também são equiparados jogos em aposta de cavalos, em determinadas situações, e também jogos realizados, jogos em outras áreas esportivas, né? Apostar em vitória de um, vitória de outro, no que concerne a campo esportivo. A gente pode considerar essa legislação ultrapassada? Se a gente pegar, por exemplo, países do G20, com as maiores economias do mundo, somente o Brasil não regulamentou os jogos, tirando os países islâmicos, né? Onde o jogo é proibido por questões religiosas. Eu até hoje, de manhã, ouvi um outro dado também. Nos países que compõem a ONU, são cento e tantos países, parece que 30 e poucos, não chega a 40, que tem ainda essa proibição dos jogos de azar. Sendo que desses 30 e tantos, a imensa maioria são justamente de países islâmicos. Né? Então, eu acho realmente, eu estava até pensando na questão, nada justifica que Paraguai, Uruguai e Argentina tem um jogo legalizado, ou seja, o cidadão brasileiro que queira jogar, ele atravessa a fronteira e joga. Ele vai para Las Vegas e joga. Ele vai para qualquer lugar na Europa, na grande maioria, e joga. Por que eu não posso ter o jogo legalizado aqui também? A questão não é estar antiquado ou ser moderno. A legislação, acho que ela tem que se adaptar, se adequar à realidade do mundo hoje. O jogo, ele pode trazer malefícios? Até pode, mas sob o aspecto financeiro, sob o aspecto de arrecadação de tributos. O que o Brasil ganha com a regulamentação? Primeiro que nós ganhamos no campo tributário, na arrecadação fiscal. Né? Desde que algo seja bem legalizado, bem debatido, e realmente isso possa trazer benefícios fiscais, eu não vejo porquê. O governo, falando português claro, está de chapéu na mão pedindo dinheiro. Nós estamos num momento de crise, embora isso não justifique só isso. Mas eu acho que nós podemos acompanhar a legislação mundial, né, os demais países, e trazer também essa permissão dos jogos para o território nacional. Não vai trazer um mal que justifique uma proibição, porque quem quiser jogar hoje, joga. A dependência psicológica, que aí é um malefício, seria um malefício dos jogos. Exato, esse é o grande senão dos jogos. Mas aí eu até pergunto, se eu ganho meu salário honestamente, trabalho o mês inteiro e eu tenho compulsão por jogos, eu vou numa casa lotérica, aposto todo o meu salário num jogo legalizado. Isso já acontece, né? Que já é um fato que acontece. Aposto todo o meu salário num jogo já legalizado, já regulamentado pelo governo federal e que depende de sorte. Eu acertar os números da Mega Sena não é pura sorte. Então, tem que parar um pouco dessa hipocrisia, né? Agora, entidades ligadas à Receita Federal e ao Ministério Público avaliam que o Brasil não está preparado para combater crimes advindos da legalização de jogos, como corrupção, sonegação, lavagem de dinheiro. O que você acha disso? Eu volto a dizer, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, que são países irmãos nossos, países vizinhos, o jogo é legalizado, com suas restrições, com sua regulamentação própria. Nosso sistema interno não difere muito de Argentina, de Uruguai e de Paraguai. Se a questão é estruturar-se internamente para permitir os jogos, então vamos nos estruturar. Eu acho que não é porque o Brasil, somos incapazes de ter uma legislação porque não conseguimos fiscalizar. Não, eu acho que eu tenho que pensar de forma contrária.
Vamos então pensar em aprimorar as instituições, tanto de investigação como de apuração e de combate, eventualmente, ao crime de lavagem de dinheiro, para realmente termos os jogos aqui legalizados e que isso traga benefício para a sociedade. Eu tenho que pensar de uma forma inversa. Uhum. Qual que é a sua expectativa com relação à votação desses projetos? Bom, sabemos que as casas do Congresso tem a bancada da bala, a bancada dos ruralistas e tem a bancada dos evangélicos. Eu acredito que essa questão religiosa ela vai realmente ser um ponto de entrave para aprovação. Eu acho que teremos muitas vozes contrárias, sobretudo ligadas às questões morais e religiosas. Porque esse é um certo tabu ainda. Né? Mutatis mutandis, uma discussão semelhante acontece na legalização das drogas, que ganhou corpo ao longo desse ano e agora parou um pouco. Mas eu acho que nós vamos ter uma discussão, um debate que eu acho salutar, eu acho útil para a sociedade, mas eu acredito que no final, até por uma questão de coerência, esse projeto tem que ser aprovado. Obrigada pela entrevista. Eu que Boa agradeço a tarde pra você. oportunidade. Obrigado.